Mas eu quero aproveitar o gancho. Eu não trato diretamente inferno aqui no livro, mas tirando essa parte mística, será que Jesus fez ou não fez? Se você abrir aí, Dani, no capítulo cento... Não, não tem o número do capítulo, eu acabei de perceber isso, né? Mas se você for lá na página 173, o capítulo chama Milagre Não é Mágica. 173 é o capítulo 19. Aí sim, quando você vai lá, tem o número do capítulo. E olha só o nome desse capítulo: Milagre Não é Mágica. E eu abordo aqui a multiplicação dos pães. É isso mesmo, olha lá. A multiplicação dos pães. Que, para começar, a palavra multiplicação não aparece no texto, a não ser em subtítulos colocado por quem traduziu. Mas não fala em nenhum momento a multiplicação. O que o texto fala, e eu explico bastante aí no meu texto, é que havia primeiro 7 pães, né? Quantos pães há nessa multidão aqui? Temos 10.000 pessoas. Aí você imagina, 10.000 pessoas foram para o deserto e ninguém levou comida. Pessoas, famílias inteiras, com filhos, uma comunidade, uma cultura que era muito comum carregar pão sem fermento embaixo do roupão, carregar um pouco de vinho. Eles foram para o deserto, 10.000 pessoas, e ninguém levou comida. Estranho, né? Ao mesmo tempo, depois que há a multiplicação, o texto bíblico diz que sobraram 12 cestos de pães. Peraí, não tinha comida, mas tinha 12 cestos? Da onde saíram os cestos? Então eu começo a mostrar no texto que o que acontece ali não é uma multiplicação mágica. O que acontece ali é Jesus ensinando que se repartir tem para todos. Por isso que Jesus fala assim: quantos pães nós temos? 7 pães. 7, assim como 40, é um símbolo. E o 7 é o número da tal perfeição, o número que é atribuído a Deus. E por que o 7 é atribuído a Deus? Porque ele representa incontável. O 7 significa incontável. Então, no meio de 10.000 pessoas, quantos pães nós temos? 7. Não sabemos. Então, traz tudo aqui, vamos dividir, vamos orar, vamos agradecer e vamos repartir. E melhor, divide o povo entre 50 e 100 pessoas. Porque na multidão de 10.000 pessoas, todo mundo é todo mundo. Mas no grupo de 50, eu olho no olho de cada um. No grupo de 50, eu com meu pãozinho, eu vejo que esse não tem. Na multidão, todo mundo é todo mundo. No grupo de 50, o problema do outro é meu problema. E Jesus ali não faz um milagre, mas ele ensina primeiro que nós temos que sair desse aspecto de multidão e olhar cada um mais no olho, e que se dividir tem para todo mundo. Ali na multiplicação de pães não há milagre, ali apenas há distribuição. Isso eu mostro no texto. Muito interessante essa perspectiva, Berloffa, porque, cara, você não está jogando fora. Antes eu tinha te perguntado, né, sobre os livros de história. Você não está jogando fora os livros de história, está rasgando o que os historiadores falam a respeito de Jesus. Tampouco também está descartando a Bíblia. Você está trazendo uma análise mais racional, eu diria até, do que pode ter acontecido naquela época que inspirou as pessoas a escrever aqueles textos. Eu acho que esse é um aspecto interessante também, que entre aquilo que aconteceu e aquilo que foi registrado, de boca em boca, de cabeça em cabeça, a gente não sabe como aquilo foi sendo reconstruído e tal. Isso é um ponto que também passou na sua cabeça ao escrever esse livro, e quando você prega sobre Jesus, quando você reflete sobre quem foi Jesus, cara, será que houve algo que não aconteceu e está bem distante do que de fato rolou na vida de Jesus? E se isso te preocupa de alguma maneira? Ou não, você lida numa boa, naturalmente. Cara, se Jesus ah, nasceu de uma virgem ou não, tá tudo bem. Como é que você lida com essas coisas assim, com essas alegações mais extraordinárias e com o fato de que, como você mesmo colocou, alguns desses textos, como o Evangelho de João, foram escritos décadas e décadas depois da morte de Jesus. Como é que você lida com isso, Berloffa? Hoje eu lido muito bem porque já passei por todo o processo.
mas me lembro como eu lidava com isso e que pode, algumas pessoas que estão nos ouvindo agora ou depois pode se identificar. Porque, mais uma vez, a gente volta naquela questão muito delicada para um evangélico, que é, então a Bíblia está mentindo? Esse problema, Dani, é muito difícil. Quando você ensina para uma pessoa que a Bíblia é inerrante, aí você vem trazer um argumento histórico, a primeira coisa que vem na cabeça dela, então a Bíblia está mentindo, então tudo é uma mentira, porque foi ensinado essa inerrância, essa literalidade, quando nós precisamos fazer aquela distinção simples que a gente falou no começo, é entender o que é teologia e o que é história. Talvez com exemplos ajude, eu trago um exemplo aqui. Vamos falar aqui sobre o exemplo que você citou, então, sobre a Virgem, né? Tema sensível, tema complicado, sobretudo para a fé católica, mas para a fé evangélica também, porque o evangélico não tem aquele apreço na virgindade da Maria pela Maria, né? Porque o evangélico não tem apreço algum pela Maria, né? Mas ele tem uma questão com a sexualidade. Então, imaginar que Jesus nasceu de uma transa para o evangélico é maluquice, né? Então, os dois concordam que esse ponto é um ponto muito sensível, né? Agora, quando a gente faz uma simples análise histórica dessa questão da Virgem, primeiro a gente vai entender lá quem era a tal Virgem, lá do Antigo Testamento da profecia, e que para começar não era uma virgem, era uma jovem moça. Isso aí é tradução de texto. Não era virgem. O seu áudio. Entendi assim. Ah, voltou. Seu áudio tinha falhado, mas voltou. Voltamos. Voltamos. Há uns 6 segundinhos só que eu tinha te perdido. Beleza, então voltando aqui na Virgem, né, uma tradução errada sobre jovem moça. Então a gente já começa ali, não fala de uma profecia que seria uma virgem, e sim de uma jovem moça. Outra coisa, infelizmente aquela profecia não era sobre Jesus. A profecia era sobre um rei da época que conseguiu por muito tempo segurar o ataque dos persas. Então, o profeta estava falando de um rei, o filho do rei Acás, que nasceria de uma jovem moça, e depois esse texto, ele é disputado lá na frente pelos evangelistas, ele é disputado teologicamente para dizer, não, era sobre Jesus. Aí a gente pega uma profecia do Antigo Testamento, que não falava de virgem e não era sobre Jesus, e a gente traz para o Novo Testamento e disputa aquilo na vida de Jesus. E aí a gente tem que transformar a Maria numa virgem, que na história não cabe, né? Quando a gente faz a investigação de um Jesus histórico, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é quem é o pai e quem é a mãe de Jesus. No Jesus histórico, Jesus tem pai. No Jesus histórico, Jesus tem que ter um pai. Jesus não nasceu do Espírito Santo no Jesus histórico. Há uma investigação de quem é o pai de Jesus. E no meu texto, o pai de Jesus, olha só, é José. Olha que beleza. Que coisa maluca, né? José é o pai de Jesus. José é o pai de Jesus e sempre foi o pai de Jesus. Mas uma disputa teológica de Maria ter que ser virgem, tirar a paternidade de José de Jesus. Caramba, cara, é muito bom você ser cristão e pastor e trazer essa visão crítica, assim, Berlofa, porque mostra que tem gente que não está fechando os olhos para os trabalhos dos pesquisadores, dos historiadores, que estão trazendo uma perspectiva um pouco mais crítica sobre o texto, né? E ao mesmo tempo você não vê isso como um demérito, como uma coisa ruim. Eu vejo e me lembro também das conversas anteriores que a gente teve aqui no canal, como você enxerga coisas boas e extrai aprendizagens importantíssimas de quem foi Jesus, o ser humano, que sofreu, que batalhou, que foi perseguido e tudo. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!